Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle, consultora de sono da Maternity Coach. O vídeo de hoje é para falar sobre bebês e crianças que trocam o dia pela noite. É muito difícil, mas vamos falar sobre isso porque dá para consertar. Primeiro vamos falar aí dos recém-nascidos, né? Dentro da barriga da mamãe, não tem dia, não tem noite, o bebê ele dorme a hora que ele quer, ele acorda a hora que ele quer, enfim, o ciclo dele não é definido, ele não tem esse ciclo sono-vigília direitinho como é aqui fora, né, fora da barriga da mamãe. Então a primeira coisa é desde cedo ensinar a diferença entre dia e noite. Como a gente faz isso? Com luminosidade e barulhos. Então o bebê, ele mama por livre demanda, então a alimentação não entra nesse aprendizado do que é dia, do que é noite. O bebê vai ficar realmente só com a luminosidade, então deixe sua casa iluminada durante o dia, deixe luz natural entrar. E com os sons normais da sua casa, se quiser diminuir um pouquinho na soneca, ok, mas quando o bebê está acordado, é luz natural, é o barulho normal da casa. E de noite, a partir da hora que o sol se põe, lá para umas 6h30, 7, começa a diminuir muito o ritmo desse bebê. Diminui os sons da sua casa, diminui a luminosidade, evite telas, para que essa criança vá aprendendo a diferença entre o dia e a noite. Algo que ajuda demais também é ter um ritual de sono repetido, diferente de tudo que você faz com a criança durante o dia. Então seria um marco, algo que você vai terminar as atividades dela. Como que a gente faz isso? Com banho, com uma massagem relaxante, se a criança gostar, porque não são coisas que a gente faz o tempo inteiro. Você pode trabalhar também com sons, então uma musiquinha diferente, um som de água, de chuva durante a troca, para a criança entender que aquela troca é diferente das outras que ela teve durante o dia. Enfim, um ritual de sono sempre repetido, consistente, ali no mesmo horáriozinho, né? O sol se põe, já começa a diminuir o ritmo da criança e começar a preparar um ritual de sono para ela. Outra coisa que a gente tem que reparar é se essa criança está preparada para dormir. Então, a gente vai falar um pouquinho do tempo de sono do dia. A criança não pode dormir de mais nem de menos durante o dia. Você tem que cuidar da janela de sono desse bebê, o tempo que ele passa acordado. Então, por exemplo, geralmente a janela de sono de um bebê de 4, 5 meses, ela gira em torno de 2 horas. Não adianta você querer deixar o seu filho 5 horas acordado para ele se cansar muito para dormir de noite, porque o que vai acontecer é que ele vai ficar estressado e ele vai lutar para não dormir. E a hora que ele dormir, ele pode ter uma noite muito mais picada, conturbada, se agitar demais e precisar de ajuda várias vezes de madrugada do que um bebê que dorme relaxado. Então preste atenção na janela, reveja a quantidade de horas que seu filho dorme de dia. Aí a pessoa fala, ai, mas Michelle, se ele tá dormindo há 3 horas eu vou acordar? Vai acordar sim, porque o ideal é que uma soneca dure. Eu tô falando de bebês acima de 4 meses que nasceram a termo, tá, gente? Então, o ideal é que esse bebê acima de 4 meses que nasceram a termo tenha o peso e desenvolvimento adequados, que ele faça soneca de no máximo 2 horas. E o total de sono do dia, o ideal é que não passe muito de 3 horas e meia, 4 horas no máximo. Vocês têm que analisar a capacidade de sono dessa criança. Uma criança que está dormindo 6 horas durante todo o dia, faz 2 sonecas de 3 horas, ela provavelmente não vai conseguir dormir de noite a quantidade de horas adequada para toda a família descansar. Bom, uma outra dica super legal que eu acho que vale a pena a gente dividir aqui com vocês é a questão do contato físico. Então, uma criança, às vezes a mãe trabalha o dia inteiro, o pai também, quando chega em casa tem muita coisa para fazer, mas a minha dica aqui é dedique o maior tempo de contato físico para o seu filho durante o dia ou quando você chega em casa do trabalho. Porque o que a criança percebe? De noite, quando ela chora, ela tem esse contato físico, né? Então, ela quer esse contato físico de noite. Então, uma carência, uma fome emocional que faz com que a criança queira ficar mais tempo acordada de noite, porque ela tem esse contato que é tão importante para ela. E durante o dia ela pode até ter, mas às vezes não é da mãe, não é do pai, é de algum cuidador, de uma babá ou de um professor, de um berçarista. Quando ela percebe de noite que ela tem esse contato das pessoas que ela mais ama, ela quer ficar acordada por causa desse
contato físico e ela, de dia, estando aos cuidados de outra pessoa, ela pode precisar, ela pode dormir mais e a pessoa eventualmente pode deixar que ela durma mais, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Então, quais são as principais dicas aqui? Cuide da janela de sono, não deixe seu filho passar do ponto, não deixe o seu filho dormir demais durante o dia. Tenha bastante contato físico com ele. E queria deixar também aqui mais uma dica desse negócio de trocar o dia pela noite. Gente, é o seguinte, não mexam com o seu filho de madrugada. Tem gente que troca a fralda 2, 3 vezes de madrugada. Não mexam com a criança, a não ser que seja necessário. Eu preciso acordar a criança para mamar? Se o pediatra falar para você que precisa, sim, você precisa. Geralmente, crianças acima de 6 meses e que têm o peso adequado, que já começaram com a introdução alimentar, estão aceitando bem esses alimentos, geralmente os pediatras já falam, você vai alimentar se acordar, mas não precisa mais acordar o bebê para mamar. Então, você não vai quebrando a noite dessa criança com outras atividades que não seja dormir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se o seu filho troca o dia pela noite, deixa aqui nos comentários, conta pra gente como é que é isso e se essas informações vão ajudar vocês a resolver esse problema aí na sua casa. Um beijo, até quinta-feira que vem.